Vamos ao que interessa, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre uma área super importante dentro da minha jornada dentro da fisioterapia, porque eu comecei atendendo esse tipo de paciente e eu tenho certeza que se você quiser crescer rápido, ter um resultado acima da curva, você vai ter que estar por dentro do que acontece na lombar dos teus pacientes. É a região com mais incidência de dor, é uma das regiões que mais gera limitação. Ou seja, tem gente por aí procurando profissionais capacitados. E para eu entender o que fazer com o meu paciente, a gente sempre parte de uma base. E a base do meu raciocínio está nas pecinhas anatômicas, que vão se empilhando, nível por nível, para formar a coluna lombar. Quando eu falo da lombar, eu estou falando de 5 peças, 5 vértebras, que vão de L5, a última vértebra individual da nossa coluna, porque o sacro e o cóccix são vértebras já fundidas, L5, L4, L3, L2 e L1. Dentro dessa configuração, a lombar forma uma lordose, quer dizer que é uma curva na vista de perfil, com uma cavidade na região posterior e com uma convexidade na região anterior. Só que repara que de L5 até L1, essa curva ela é pequena e a impressão do nosso paciente de que ela aumenta é pelo sacro e pelos glúteos. Então não confundam uma coisa com a outra. Sempre que for palpar para identificar a curvatura lombar, localiza a crista ilíaca pelo seu ápice, vai até a linha média. Você vai cair ou em L4 ou num espaço entre L4 e L5. Aqui começa a nossa palpação de curva. Então aqui eu tenho uma impressão real da lordose do paciente e não pela massa glútea que está aqui em cima. Isso gera muita confusão. E claro que numa vista posterior ou em uma visão anterior, a lombar tem que ser linear. Deveria ser, é o esperado. Mas pode ter disfunção, pode ter patologia que mude esse eixo, que mude essa configuração, mas não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é a função base da coluna lombar para a gente e, consequentemente, para o nosso paciente. Se até aqui que a gente está introduzindo o assunto, você já gostou desse vídeo, já curte ele, já compartilha e joga ele para todo mundo que você conhece. Por quê? Porque um conteúdo após o outro vai fazer você melhorar de 1%, vai chegar um momento que não tem jeito. Você vai estar muito acima da curva, vai se diferenciar dos outros profissionais e vai ter um ganho intelectual, um ganho financeiro, um ganho de realmente estar satisfeito com a profissão que você escolheu. E claro, pelo nível de ajuda que você leva até as outras pessoas. Vamos lá, o que eu quero te passar aqui? O que é importante para a gente nesse momento? É olhar a lombar dentro de 2 funções. Uma delas mais estática e a outra mais dinâmica. Uma relacionada à postura e a outra relacionada ao movimento. Por isso que eu estou mostrando essa coluna de perfil. Porque no perfil eu tenho um pilar anterior, que é o pilar formado pelo corpo da vértebra, pelo disco. Corpo, disco, corpo, disco, corpo, disco. Pilar de sustentação de carga. Qual carga? A ação da gravidade mais o peso do corpo. Eu tenho um outro pilar, que é o pilar posterior, formado pelo ar ou anel posterior, que é o pilar onde vai acontecer o movimento de flexão, extensão, rotação esquerda, rotação direita, inclinação esquerda. Então é isso aqui que eu quero demonstrar. A vértebra dividida em 2 partes, uma parte mais para frente, anterior, peso de corpo, uma parte maçuda, óssea, sustentação, estático, e a outra parte posterior, com o pedículo se conectando no corpo da vértebra e com os elementos articulares, as facetas articulares, fazendo essa função de guia, de orientador do movimento. A biomecânica, claro que vai recair sobre essas 2 regiões, anterior e posterior. Mas, de uma maneira geral, a função ela é dividida dessa forma. E por que isso aqui é importante para a gente? Porque quando a gente atende um paciente que tem dor, por exemplo, essa dor vai ser ou na posição parada ou em movimento. Então, eu já vou usar esse tipo de raciocínio para entender onde que está a sobrecarga do meu paciente. E olha o que é interessante, pessoal. Se eu tenho um problema do pilar anterior, do disco, por exemplo, o paciente pode compensar e jogar essa função estática do disco para a faceta. O paciente pode jogar a lordose
para uma hiperlordose, aumentar essa curva para que a carga comece a recair na articulação e não sobrecarregue tanto o disco intervertebral. E quando isso acontece, com o longo do tempo, ele pode ter uma síndrome facetária, uma dor na articulação. Interessante, então nem sempre onde dói é a raiz do problema, às vezes é uma adaptação do paciente e eu vou ter que aos poucos ir entendendo para reorganizar essa postura ou essa fisiologia, essa normalidade funcional da coluna lombar. Outra situação que é relativamente comum é quando um paciente que tem a função dinâmica nas articulações da faceta perde isso. Por um espasmo muscular, eu travo uma articulação que não movimenta como deveria. E essa função de movimento recai sobre a face anterior da vértebra, sobre o disco, que começa a se movimentar de uma maneira disforme e começa a desidratar, degenerar e pode protuir, pode herniar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Existe um problema no paciente, que normalmente é a dor que ele traz. Só que para a gente que está entendendo que está lá por dentro desse problema, esse tipo de raciocínio embasado na anatomia vai fazer a gente ter segurança para dizer para o paciente: ó, vale a pena para essa lesão de disco melhorar a mobilidade de uma faceta. Ou vale a pena para essa síndrome facetária reorganizar a tua curva em lordose e trabalhar alguma flexibilidade. Ou criar uma estabilização dos músculos que estão nessa tua lombar ou na região abdominal, que o teu corpo não está conseguindo por si sustentar a posição e a função de cada uma dessas pecinhas aqui. Então, começou um raciocínio. Ele tem que chegar a um ponto final. Só que esse ponto final, ele tem continuidades, a gente fica abrindo loopings de aprendizado. Por quê? Porque isso é justamente aquilo que o nosso paciente apresenta na clínica. Quando eu olhar o meu paciente, eu vou perguntar para ele: a tua dor é predominantemente na posição parada, né, quando fica parado por um tempo a mais, ou o teu sintoma é maior quando está em movimento? E agora eu vou começar a direcionar o meu raciocínio mais para um pilar anterior ou para um pilar posterior. E, num momento futuro, a gente vai conversar mais sobre avaliações específicas desses problemas e, claro, estratégias de tratamento. Para quem for um pouco mais ansioso e quiser isso para ontem, naturalmente, pode fazer parte do nosso clube de membros, o Physis Club. Só de lombar são 60 aulas, se eu não me engano, com todo o processo de avaliação, raciocínio e tratamento. Mas se não for o seu momento, continua por aqui, acompanhando esses conteúdos que estão toda semana ajudando milhares de profissionais, e é bom demais contar com a tua presença. Agora faz o seguinte, deixa aqui nos comentários qualquer pergunta, dúvida ou sugestão sobre coluna lombar, que provavelmente um próximo conteúdo pode ser originado desse teu comentário. Até mais, e se vê em breve.